Meu nome é Cádia Barros, sou advogada e hoje eu trouxe aqui para conversar a psicóloga especialista em clínica e organizacional, Jaqueline Moreira, que atuou durante anos também junto ao Hospital Cristo Redentor aqui em Marau e tem uma grande experiência em trabalhos de conflitos familiares, né, Jaque? E a gente costuma aliar ao nosso trabalho jurídico a indicações de trabalhos com psicólogos, né? Porque muitas vezes as pessoas nos procuram e não sabem exatamente o que elas querem. Existe um conflito interno muito grande, e às vezes conflitos com filhos, com marido e outros familiares, que é necessário ela trabalhar isso com uma psicóloga, um psicólogo, para depois ela vir buscar sim o judiciário e aí sim, atrás do que realmente ela deseja. Acho que você pode expor um pouquinho o que tu presencia no teu consultório, no teu dia a dia, né, Jaque? Com certeza. Eu vivo hoje uma situação onde muitas vezes a gente identifica que sempre vem uma pessoa nos procurar, com a Cádia com certeza é a mesma coisa, porém o conflito dessa pessoa acompanha outros familiares, né, ou colegas, enfim, dependendo do conflito, a gente nunca trata o paciente sozinho em si. Então é importante a gente poder entender realmente qual é a causa do problema, né? Qual é a questão que essa pessoa carrega hoje. E isso muitas vezes é o que eu e a Cádia trabalhando em conjunto, né? A gente consegue identificar. É uma mágoa, é um transtorno, muitas vezes essa pessoa está doente, né? Ela está no meio de um conflito jurídico, porém ela tem um transtorno, né? Ela precisa de tratamento. Normalmente nós psicólogos, a gente sempre diz, né? Nunca devemos resolver uma questão em um momento de sofrimento, angústia, raiva, quando as emoções estão muito afloradas, né? A gente costuma dizer. Porque não é bom para o trabalho de ninguém, né? Normalmente, para eu conseguir fazer o meu trabalho, eu preciso trazer essa pessoa para um equilíbrio. E eu acredito que para a Cádia também, porque até nós estávamos conversando, né, Cádia, um dia desses, em relação a divórcios, né, separação, que muitas vezes vem para o advogado fica meses ali tentando resolver, e aí de repente o processo para pela metade porque resolvem voltar ou porque de repente não sabem se é isso que querem, né? Então é importante realmente a gente poder ter esse acompanhamento psicológico que complementa com certeza o trabalho jurídico, né, Cádia, dos advogados, e da mesma forma também é onde nós temos a chance, né, de poder ajudar melhor essa pessoa. E isso eu costumo dizer para a Jaque que o ideal seria que todos os conflitos, e agora vamos dizer assim, até conflitos em empresas, a Jaque trabalha com essa parte também empresarial, organizacional, né? Eles necessitariam de ter um psicólogo trabalhando junto, de ter essa multidisciplinariedade de profissionais. Por quê? Eu já tive casos em que um divórcio se estende por 10, 15 anos, onde a pessoa está buscando coisas que nem sequer existem mais. Ela acha que está buscando aquilo. Por exemplo, uma divisão de uma empresa que já faliu e nem existe mais. Mas, na verdade, o que ela precisa é procurar um psicólogo e ver o que está faltando para ela, né? O que é que ela está buscando? Será que é essa empresa? Ou será que é algo no íntimo dela? Talvez foi deixada? Talvez é uma questão de amor próprio, né? Talvez, como a Jaque falou, ela está doente e talvez precisa de um tratamento até além do psicológico, psiquiátrico, né, Jaque? Nós já tivemos casos em comum de pessoas com bipolaridade, que elas buscaram um tratamento e aí o caso em si ele se resolveu de outra forma. Então eu vejo até, eu comento muito com a Jaque, que se a pessoa que vem aqui ela não tem noção do que realmente ela quer, é muito complicado de nós trabalharmos. E com relação a filhos também, né, já que a gente vê muito se usar os filhos. Se não pagar pensão, não vai ver o filho. O teu pai, tua mãe me traiu, né? Então acaba envolvendo a criança naquele conflito. Claro que às vezes é difícil de você separar, mas não percebe que está fazendo um mal maior. A gente costuma identificar bastante, né, as questões de violência psicológica, né, nas separações em âmbitos familiares, que normalmente é feito com
criança, né? A violência psicológica, a questão também da violência financeira, que daí acaba, né, acontecendo, atrasa-se a pensão, começam a se discutir, exatamente, começam a se discutir até por uma bicicleta velha que está na garagem, né? E na verdade quem sofre com isso realmente são os filhos, né, muitas vezes, mas também nem sempre os dois querem guerra, né? Aquela pessoa que está disposta a resolver o conflito não consegue resolver porque tem um que está com raiva do outro aí, né? E vira aquela guerra. Então, essa questão que a Kádia veio trazendo, né, de se precisar fazer um tratamento, é justamente para o ser humano, para a pessoa entender que ela precisa muitas vezes se perdoar o outro, né, Kádia, para esfriar a cabeça e conseguir entender que o outro tem o direito de viver sozinho, de viver em paz como ele escolheu, né? Porque no casamento a gente tem que entender, casamento sozinho ninguém faz, né? Relacionamento depende de dois, né? Depende de ambos quererem. E a pessoa que está com raiva, a pessoa que está ferida, principalmente quem está sendo deixado, adoece, acaba adoecendo. Então, o ideal realmente é propor daqui a pouco um tratamento ou pelo menos uma conversa com um profissional da psicologia para que ele possa sair com outra mente, né, desse problema. Quando a gente pensa sozinho num problema, a gente costuma pensar com as nossas emoções, a gente não pensa com a razão. Então, normalmente eu encontro pacientes que vêm com problemas que eu observo que cabe um jurídico, que cabe ao advogado, e eu sempre encaminho para a Kádia para pelo menos essa pessoa ter uma noção do quanto que isso está prejudicando, ou pelo menos como que essa pessoa vai organizar a vida dela financeira, as questões de negócio, ou seja, pensar, imaginar, né, como que vai ser a vida após o processo da separação, porque a separação ela gera assim dívidas, né? Você acaba tendo que diminuir muitas vezes o teu financeiro, você tem que se adaptar a uma nova vida. As pessoas pensam na liberdade, mas o processo é muito mais extenso. É possível passar pelo início, o início é difícil, mas é possível passar por esse início, e a pessoa tem que entender que ela vai se reestruturar aos poucos, né? Ela vai acabar realmente assim plantando sementinhas, vamos assim dizer, para poder realmente fazer uma planta bonita, né? Mas isso dura anos, isso não dura meses. Isso, e da mesma forma nós, né? Porque muito embora você tenha às vezes uma decisão judicial favorável, isso não é indicação que a pessoa vai cumprir. Às vezes, como a Jaque falou, outra parte, eu não vou pagar pensão porque vai para a mãe, ou eu vou judiar dela através da pensão e vice-versa, né? Então, quando há esse entendimento, então, essa troca de profissionais, né? Quando a pessoa consegue entender o porquê que ela tem esse dever, o porquê que ela está cumprindo isso, é muito mais fácil disso prosseguir. E o judiciário, ainda bem, ele vem buscando. Tem profissionais que vêm muito buscando, juízes que já encaminham para um apoio psicológico. Eu costumo muito, assim, quando tem crianças envolvidas, eu sempre digo, a primeira coisa, um psicólogo para o teu filho, nesse momento, sabe? Para você, para as crianças, né? Para ver como que vocês vão trabalhar esse momento. A parte do papel, ok, nós vamos fazer, vamos te ajudar a organizar. Agora, se não houver a consciência do cada um do seu papel naquela família, que está assim, se separando, mas quando é filho, você não pode esquecer que houve, é um vínculo eterno. Quando cada um não sabe qual é o seu papel naquilo, não adianta decisão judicial, não adianta com pena de prisão, isso e aquilo, que a gente vai perdurar por anos e anos e anos o mesmo conflito. E até piorar o conflito, né, Kádia? Porque às vezes nós temos raiva, né? Vamos falar assim, a mulher está com raiva do ex-marido e acaba então decidindo por solicitar a prisão dele. Ela está cumprindo, vamos assim dizer, um sonho dela, né? Vamos dizer que é um sonho, porque parece que no momento que brigam assim, um quer derrubar o outro. Mas os filhos vão sofrer de ver o pai sendo preso, né? Os filhos não têm esse entendimento de que talvez esse pai não tenha o dinheiro para pagar, ou de que esse pai está sendo perverso com a mãe e não quer pagar. Então, independente da idade, né, nem só as crianças, os filhos do casal, eles ficam no meio de um conflito que não cabe a eles, né?
Porque o papel de pai e mãe tem que ser bem definido. A gente precisa entender que nós colocamos os nossos filhos no mundo, portanto seremos responsáveis por eles e principalmente responsáveis pelo psicológico desses filhos, né? Que são, vamos assim dizer, os adultos que nós estamos preparando para uma sociedade futura. Por que hoje em dia nós vemos tantos adolescentes doentes, né? Tantos adolescentes aí com depressão, ideação suicida, não conseguem seguir um estudo, não conseguem trabalhar? Pode verificar como foi a questão familiar, né? Em que ambiente familiar esse adolescente, esse adulto cresceu. Isso realmente assim interfere muito, né, no caráter, interfere muito na conduta, e essa pessoa ela precisa de tratamento. A gente realmente hoje a gente vive numa sociedade doente, né, uma sociedade carente de terapia. A verdade é essa, porque muitas vezes as pessoas acham que pagar psicólogo é caro, mas quando você tem que pagar um valor do psiquiatra e mais a medicação que não é barato, com certeza o trabalho da prevenção ainda assim se torna mais barato. Então, nós acabamos elencando, né, algumas situações, alguns problemas que acontecem em conflitos familiares. E se você se identifica ou está passando por algum tipo de divergência assim, ou conhece alguém que esteja, né, nós buscamos sempre, então, atuar de forma conjunta entre um jurídico, um profissional da área jurídica e um profissional da área da psicologia. Então a gente indica assim, procure um profissional seu de confiança, seja da área jurídica, seja da área da psicologia, que você se identifique, mas faça sim esse trabalho em conjunto, que com certeza você vai ver que vai ter uma solução muito mais eficaz para o seu caso. Então, Kádia, queria agradecer, né, esse espaço que você está hoje cedendo, não só para mim, mas para a psicologia, que é tão importante para as pessoas poderem entender, né, que não existe trabalho solo. Quando a gente fala realmente assim de vidas, eu acho que todas as profissões, né, principalmente aquelas que conseguem entender o lado humano, é necessário nesse momento, tá? Muito obrigada pelo convite.